sou a professora Maria Luísa e no vídeo de hoje explico para vocês a diferença entre frase e oração. Venha comigo! No vídeo anterior, nós falamos sobre a análise sintática. O que é a análise sintática, como que ela funciona, e a partir desse início, a gente já vai logo para frase e oração. Então, quando que eu digo que um enunciado é frase? Ou quando eu digo que oração tem diferenças? É isso que nós vamos ver. A diferença ou as semelhanças entre frase e oração. Acompanhe comigo, então, a definição de frase. Enunciado de sentido completo. Pode ter ou não verbo. Pode ser formado por uma ou mais palavras. Quando a gente fala enunciado completo, a gente vai ver um conjunto. Então, esse conjunto nos passa uma ideia completa e, ao mesmo tempo que ele passa a ideia completa, veja que ele pode ser formado por uma ou mais palavras. Por exemplo, quando a gente diz olá, estou saudando. Então, veja que olá, eu só tenho uma palavra, mas eu coloco ali meu ponto. Não tenho verbo, é uma saudação. E você compreende o que quer dizer. Então, é um enunciado completo. Bom, pode ter ou não verbo. Então, nesse caso, não tivemos o verbo. Aqui, no caso, que temos verbo. Como vai você? Como vai você? O vai é um verbo. Então, eu tenho aí um enunciado de sentido completo também e que apresenta verbo. Outro, bom dia. A palavra dia é um substantivo. A palavra bom, um adjetivo. Então, está qualificando o seu dia. Veja, eu estou desejando algo, bom dia, é sentido completo e não tem verbo. Então, ele é formado por um substantivo, dia, e o adjetivo bom. Bom dia. Então, veja que a frase, ela pode ou não ter verbo, certo? A oração é todo enunciado que apresenta verbo ou locução verbal. Então, quando eu usei aquele exemplo lá, como vai você? Temos o verbo vai. Então, olha só, eu disse que esse termo, esse enunciado, como vai você, pode ser frase. E ele também pode ser uma oração. Por quê? A justificativa é, ele apresenta um verbo. O verbo vai. Então, como vai você? Então, sempre que eu tenho o verbo, eu posso também classificar como frase e oração. Agora, aquele que nós usamos lá que não apresenta verbo, não entra nessa parte. Outro exemplo. Que dia é hoje? Então, temos o é, verbo ser. Então, que dia é hoje? Eu posso classificar como frase e como oração. Bom, com locução verbal. A locução verbal, gente, é formada por um verbo auxiliar, mais um verbo principal. Então, eles aparecem juntos na frase, desempenhando o papel de um único verbo. Só que eu tenho o auxiliar e o principal. O auxiliar está ali para ajudar o verbo principal. Por exemplo, estou estudando para o concurso. Então, veja, temos estou, verbo auxiliar. Estudando, verbo principal. Então, estou estudando para o concurso. Aí temos a locução verbal e também classificamos toda essa frase como oração também. Então, isso que é importante você lembrar. Quando eu não tenho verbo, eu não falo que é oração. Ele é somente uma frase. Se tem o verbo, é frase e é oração. Você vai identificar se tem verbo e você deve classificar. Se não tem verbo, é frase. Se tiver verbo, vai ser frase e oração. Porque lembra da opção? Eu posso ter frase sem verbo, posso ter frase com verbo e oração sempre tem o verbo. Então, vamos lá. Atividade. O celular
está no quarto. Então, identifique aí, localize se tem verbo ou não e classifique frase ou frase e oração. Saudades de você. Letra C. Estarei sempre aqui. E a letra D. É provável que ele seja convocado para o jogo. Tempo para vocês fazerem essa atividade. Então, o que é frase, o que é somente frase e o que é frase e oração. Vamos para a correção. O celular está no quarto. Bom, qual o verbo que nós temos aí? Está. Então, se eu tenho verbo nesse enunciado, eu vou classificar como frase e oração. Então, a letra A é frase e oração. Letra B. Saudades de você. Eu não tenho verbo. Eu tenho saudades substantivo, de preposição e você pronome. Então, não tem verbo, somente frase. C. Estarei sempre aqui. Então, tem o verbo estarei. Então, vou colocar frase e oração. E D. É provável que ele seja convocado para o jogo. Aí, ó, nós temos o caso da locução verbal. Verbo auxiliar mais verbo principal. Então, seja, de ser, convocado, convocar. Então, seja convocado, ó. Eles estão juntos, verbo auxiliar mais principal. Então, aí, no caso, nós temos uma frase e oração. Tomara que você tenha acertado todas as questões. Até o próximo vídeo.